Fala galera do primeiro, tudo bem? Gente, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Nós falamos na aula passada sobre a formação da Terra, certo? A Terra primitiva, como que ela era antes. Nós falamos da origem dos seres vivos, né? A expansão do universo. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre os personagens que contribuíram para o que para o conhecimento que nós temos hoje, né? As informações que nós temos hoje é basicamente devido a esses personagens, esses estudiosos que nós vamos estar falando aqui de cada um deles. Gente, nós estamos aí na página 29, tá? Página 28, 29. Nós vamos até a página... Deixa eu ver aqui. Até a página 36 do seu livro didático, ok? Tudo bem? Acompanhe comigo hoje, nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar um pouco sobre a história dos estudiosos, ok? A partir da página 29, tá ok? Vamos lá então, gente. Vamos falar aqui sobre o francês Redi, né? O Redi. Em 1626 a 1697, nesse período, ele fez alguns estudos. Qual que era o pensamento de Redi, ou de Redi, né, conforme você queira pronunciar? Ele questionou a biogênese. Lembra que a gente falou da biogênese e da abiogênese? Que a abiogênese são seres vivos, eles poderiam surgir espontaneamente de uma matéria bruta. Já a biogênese, nós citamos aqui, né, seres vivos que surgem de um ser vivo pré-existente. E aí entra Redi e fala que essa teoria da abiogênese é errada. Ele não concorda, e ele faz vários experimentos para comprovar que a biogênese não tem fundamento. E aí o que ele pega um tubo, certo? Um tubo de ensaio, ele pega um frasco de vidro, coloca algumas frutas, né? Ou, melhor dizendo, uma carne, certo? Aí ele deixa o vaso aberto. O que acontece? As moscas entram e depositam ali os seus ovos, e aí começam a surgir larvas. Depois, no segundo experimento, ele pega aquele vaso e tampa. E aí as moscas ficam do lado de fora, não tem acesso ao pedaço de carne. E aí esse experimento está lacrado e não teve nenhum ser vivo que apareceu daquela carne. Num terceiro experimento, ele fecha o vaso com uma tela apenas. Mesmo assim, as moscas não têm acesso aqueles produtos, aquela carne, certo? Não consegue chegar até a carne. E aí não produz as larvas. Então ele quebra, ele diz, né, que o vaso aberto, o contato com o ambiente proporcionou a origem ali dos seres vivos, das larvas, né? Era o que Redi acreditava. Depois de um tempo, você pode acompanhar na sua apostila a historinha deles, na página 30 e 31. Tem toda a trajetória, tá? Do estudo deles. Eu estou te dando um resumo aqui, tá aí no seu livro didático. E agora surge Needham. O Needham, certo? É um inglês, deixa eu só confirmar aqui. Isso, Needham é um inglês. Ele vem defendendo a abiogênese. Ele acredita que não. A biogênese, um ser vivo surge de uma matéria bruta. Ou seja, ele defendia a abiogênese. Por isso ele fez vários experimentos. Um dos experimentos, ele pega um tubo de ensaio, coloca um caldo de carne, né? Um caldo de carne. E aí ele aquece, mas ele não aquece, ele só ferve, esquenta um pouco a água, tampa aquele tubo, depois ele deixa o tubo lá parado, certo? Não surge nenhum ser vivo, mas com o tempo
começa a aparecer os seres vivos, as bactérias ali, os micro-organismos começam a surgir novamente. Aí ele comprova, né? Os micro-organismos surgiram da força vital, que era o caldo de carne. Aí aparece Spallanzini. Spallanzini, certo? É o italiano, ele aparece para contrabater, ou seja, se opor a esse experimento de Needham. O que ele fala? Needham, você não esquentou o caldo. Então ele faz esse experimento, ele esquenta, ele ferve aquele caldo, certo? Primeiro ele ferve, depois ele queima a ponta do tubo, depois ele esquenta, depois ele deixa parado um tempo, não surge nenhum micro-organismo. O que ele faz? Ele quebra aquela ponta e aí começa a surgir os micro-organismos, certo? E aí o Needham falou assim, mas porque você quebrou a tampa e aí o ar entrou e proporcionou que a vida surgisse novamente do produto que estava aquecido. Você vê, eles entre aspas, brigavam entre si, mas Spallanzini continuou com a sua teoria, né? E continuou acreditando nisso. Ok, pessoal? Nessa aula, né, só quis falar desses personagens, mas depois a gente vai dar continuidade aqui à nossa evolução dos seres vivos. Ok? Até mais, um grande abraço.